Quando surge Família Palmeiras sintonizada aqui no nosso canal Palestra Info, lógico, dia de falar sobre a nossa eliminação, né? Vocês nem viram lances iniciais do jogo, né? Nem teve como ninguém filmar aquela tensão que estava o Mineirão ontem. Lógico, a gente vai abordar desde o primeiro jogo, que foi há 2 semanas, até o jogo de ontem. A verdade é uma só, né? Nem Palmeiras nem Cruzeiro fizeram 180 minutos dignos de uma final de Copa do Brasil, ou de uma semifinal, valendo vaga na final, né? Melhor dizendo. E o Cruzeiro acabou passando por um gol que poderia ter sido esse do Antônio Carlos no jogo de ida. Não tem como não falar disso, não tem como. O Cruzeiro é uma equipe forte nos bastidores, tanto que decide sempre em casa na Copa do Brasil. Todo jogo decide em casa, né? Isso faz desde 2015, eu acho, né? Que o Cruzeiro sempre decide no Mineirão os seus jogos. Conseguiram anular um cartão vermelho, cara, na Libertadores. Isso eu nunca tinha visto, né? Apesar de ser injusto o cartão, conseguiram a anulação, conseguiram fazer com que o árbitro no jogo de ida entrasse pressionado, né? E ele entrou bem pressionado, o Cruzeiro soltou nota oficial, e aí ele errou no lance, né? Então é um time que tem o Mano Menezes, né? Que é o retrato desse time, dessa diretoria, e o Palmeiras acabou sendo eliminado por eles faz tempo, né? Que a gente não ganha do Cruzeiro, vem sendo um incômodo pra gente, humano mesmo, né? A gente não ganha de um time comandado pelo Mano desde 2009, então faz quase 10 anos, mas isso é outra história, né? A gente começa a falar um pouquinho de Palmeiras e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Palmeiras 1-1, né? Não perdemos o jogo, mas perdemos a classificação. É claro que algumas críticas devem ser feitas, né? Eu vim elogiando o trabalho do Felipão, né? Não vou ser hipócrita de vir aqui falar outra coisa só porque foi desclassificado, mas eu fazia ressalvas, né? E algumas ressalvas eram exatamente as mudanças que o Felipão fazia no segundo tempo, e ele foi mal mais uma vez. Apesar que eu vou citar um ponto, que eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas quando o Palmeiras começa com o time reserva, ou seja, nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Felipão geralmente mexe muito bem. Por quê? Porque são mudanças óbvias. Ele vai colocar o Dudu, ele vai colocar o William, e o time é claro que vai melhorar. É óbvio que vai melhorar. E aconteceu isso contra o Bahia, contra o Sport. O Dudu entrou, o William entrou, e aí o time empatou ou buscou a vitória, enfim. Quando a equipe titular joga, a gente fica com muito poucas opções no banco. Muito poucas opções. Tanto que ontem o Felipão olhava para o banco e tinha Guerra, tinha o próprio Jean, que ele colocou, tinha Johan, jogadores que além de estarem em má fase, já estão, vamos ser sinceros, no fim do ciclo pelo Palmeiras, né? Pelo menos na minha opinião. No ano que vem o Johan deve ser emprestado, o Jean e o Guerra não sei se vão ficar, né? Tem um histórico de lesão, tem um negócio de estar numa má fase há algum tempo já, né? Então eu acho que vão vir caras novas para o ano que vem e alguns jogadores certamente vão encerrar o seu ciclo no Palmeiras. Felipão tem várias opções, né, que ele pode colocar para jogar, né? Agora não tem mais o Arthur, mas tinha até pouco tempo atrás, ele não colocava. O Vitinho é um jogador que não jogou. Jogadores que podem mudar o jogo na segunda etapa, eles podem mudar o jogo, mudar a forma do Palmeiras jogar. E eles não entram. Entra o Guerra, que faz uma função igual do Moisés, que é um pouco mais lento. Entra o Jean, que é mais lento ainda. E aposta em chutes de longa distância, enfim, ninguém vai mudar o jogo assim, ninguém vai botar correria, ninguém vai fazer uma jogada individual. Para isso o Palmeiras tem quem? A molecada da base, cara. Eu sei que vocês não acompanham tanto o Sub-20 como eu, assisti os jogos em Itu, uma cidade próxima aqui à minha casa, e o Palmeiras foi muito bem. O time Sub-20 do Palmeiras é excelente. O Palmeiras tem tudo para ser um dos melhores times do Brasil nos próximos anos, se quiser só usando a base, né? Tanto que eu estou torcendo muito para que no ano que vem o Palmeiras consiga colocar o time Sub-20 para disputar o Campeonato Paulista. Estou torcendo demais, né? Não pelo simples fato de que, o time vai fazer uma excelente campanha. Pode até ser que nem faça uma campanha espetacular, mas só deles aparecerem, né, e poderem de repente ser futuramente utilizados no Campeonato Brasileiro, nas fases finais da Libertadores, na Copa do Brasil do ano que vem, só para isso eu acho que já vale demais a gente colocar a base no Campeonato Paulista, porque tem uma molecada tão boa de bola, cara, que poderia entrar no segundo tempo e fazer um estrago no jogo, ainda mais descansado contra um time mais envelhecido, cara. E o Felipão e muitos técnicos que passam pelo Palmeiras não utilizam, o Felipão menos ainda. O único que joga é o Vitor Luiz, às vezes, né, e já teve que rodar para depois começar a ter algumas chances, né? Então é muito esquisita essa prática do Palmeiras, né? O próprio Arthur já saiu, já voltou e não joga. Vitinho saiu, voltou e não joga. Jogadores que estão com 18, 19 anos vão ter que sair primeiro, se destacar em outra equipe para depois voltar a ficar no banco e depois entrar por um milagre, né? Um jogo a cada 10 ou 20. Então é uma prática esquisita que o Palmeiras faz com a base. Esse é um vídeo que eu quero ressaltar isso, né? Eu quis ressaltar isso, bater nessa tecla, porque ontem o Palmeiras não tinha opções.
Não tinha opções para mudar o jogo no banco. Ah, o Felipão foi mal nas mudanças. Para mim foi porque entrou o Jean em vez de entrar o Lucas Lima. Mas a gente não sabe qual que eram as condições do Lucas Lima. Ele se machucou no jogo passado contra o Sport, saiu no primeiro tempo. Tá com dores no quadril, enfim, não sei qual que é a situação dele. Enfim, poderia entrar um jogador mais jovem, que botasse correria. Tem o Ian, tem o Lua Cândido, tem o Alanzinho, tem o próprio Papagaio, que pra mim faz uma função igual ou até melhor às vezes que o Daverson. Cara, opções sobram, mas não são utilizadas. Então eu tô torcendo muito para que no ano que vem o Palmeiras mude um pouco essa prática e, em vez de contratar Arthur do Ceará, em vez de contratar jogador, né, do Ceará, do Bahia, que estão falando, Zé Rafael é um bom jogador, mas você não precisa contratar jogadores de times inferiores se na sua própria base, no quintal da sua casa, entre aspas, tem jogadores do mesmo nível ou melhor. Né? Então é um desabafo que eu estou fazendo por conta da galera da base, mas sobre o jogo de ontem, o Palmeiras não, né, em si, o jogo em si do Palmeiras, acho que não mereceu a classificação. Se juntarmos os 180 minutos, talvez merecêssemos ter disputado a vaga nos pênaltis, né, por conta daquele gol do Antônio Carlos, mas ontem o Palmeiras não foi bem. O Barcos, que é um jogador cascudo, decidiu. Né? Então a gente ainda acredita nesses jogadores, como eu acredito em técnicos cascudos, mais experientes, rodados, mais bons, acima de tudo bons jogadores e bons técnicos. Eu acredito também que os jogadores mais experientes ainda dão um caldo muito bom, né, cara? Pô, o Barcos fez gols na ida e na volta, né, cara? Então, enfim, o primeiro gol foi uma falha do Everton, acho que ele saiu mal, mas o Antônio Carlos foi mal também. O Fernando, do canal Insta Verde, certamente vocês viram a live dele pós-jogo ontem. A gente faz uma live toda semana, todas as terças-feiras no canal dele. E o Fernando comentou um negócio muito interessante que eu não tinha reparado na hora. O Antônio Carlos, ele tenta fazer uma linha de impedimento para deixar o Barcos impedido, cara. E o Barcos é muito lento. Se ele fosse na velocidade de tentar pegar a bola do Barcos, pegaria. Então ele foi mal. Foi um conjunto de jogadores que foram mal. Felipe Melo se destacou, né? Foi diferencial, não só por conta do gol, mas mostrou garra. Gostei do Moisés um pouco também. E do William. Dudu deu assistência, enfim. Mas parou por aí, né? O resto, nenhum jogou bem. Dois laterais inexistentes, Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Bruno Henrique sumidaço, tá numa fase horrível, Bruno Henrique, mas tudo bem, né? Vamos seguir em frente. Domingo tem Campeonato Brasileiro contra eles de novo. Prevejo um jogo nervosíssimo. Né? A gente precisa focar no Brasileiro agora, porque a gente precisa terminar o ano com um título. Né? Não é que o discurso mudou e tudo mais, acreditava nos 3 e tal, não. A gente ainda tem totais possibilidades de conquistar os 3 títulos. Só que Libertadores é uma incógnita. Eu sempre falei isso aqui. O Campeonato Brasileiro não. A gente tem que vencer, porque são várias rodadas ainda. O melhor time vai vencer, o mais regular vai vencer. E aí não importa você jogar mal. O Palmeiras vem jogando mal. Né? Vinha falando isso aqui. Vinha conquistando os pontos, mas vinha jogando mal. Se é para buscar o resultado, não consegue. Tanto que não conseguiu ontem. Mas se o jogo começa 0-0, ontem começou 1-0 para eles. Quando começa 0-0, a gente vai bem, a gente busca um gol, a gente faz o gol e aí consegue vitória muitas vezes. Então a gente tem que focar nisso, principalmente no Campeonato Brasileiro. Vamos focar no Brasileiro, que a gente precisa ganhar um título esse ano, e o Brasileiro, para mim, é o mais, não é o mais perto, porque faltam 12 rodadas, mas eu acho que é o mais possível de conquistar, pelo menos pensando a curto prazo. Então, deem seus comentários aqui embaixo, falem o que vocês acharam da eliminação palmeirense, né, da briga. Sassá, espero que pegue uma punição pesada, porque se fosse o Felipe Melo, certamente já estaria punido hoje, né, sei lá, com 3 meses de suspensão, até no Campeonato Brasileiro, talvez proibisse de jogar. Mas enfim, a gente vai ver o que vai acontecer domingo. Eles vão se reencontrar provavelmente, o Mike e o Sassá, né, que protagonizaram a briga. Thiago Santos e Diogo Barbosa foram expulsos também pelo lado palmeirense. Mas enfim, isso é outra história. Domingo que vem tem mais no Pacaembu, né? No Pacaembu o jogo. Se você for até o Paca, filme tudo que você conseguir, mande aqui pra gente. Espero que a gente consiga quebrar esse tabu diante do Cruzeiro, diante do Mano Menezes, beleza? Então, um abraço a todos, até lá.